Doutora Andréia, como reconhecer se eu estou adoecendo mentalmente? Nos últimos anos, infelizmente, o Brasil vive uma epidemia silenciosa. E eu não estou falando de vírus nem de bactérias. Estou falando de sofrimento psíquico. Segundo dados recentes divulgados em outubro de 2025, agora, a saúde mental ultrapassou o câncer e se tornou a maior preocupação dos brasileiros. Em 2024, o país registrou o maior número de afastamento por transtornos mentais dos últimos 10 anos. Estamos adoecendo. E o mais assustador é que muita gente nem percebe que está doente. Por isso esse vídeo vai te ajudar a identificar alguns sinais. Porque o adoecimento mental, após a pandemia, no nosso país, virou um novo colapso coletivo. Nunca se falou tanto em ansiedade, depressão, burnout, pânico, mas também nunca se normalizou tanto o cansaço, a irritação, a falta de vontade de viver. Adoecer mentalmente não é um evento repentino, é um processo. É quando o corpo, a mente e o espírito começam a dar sinais e a gente finge que não vê. É o acúmulo de anos. O ser humano não entra em colapso de um dia para o outro. Ele vai acumulando pequenos silêncios, pequenas engasgadas, pequenas desistências de si mesmo. Até que um dia o corpo grita o que a boca calou. Como começa o adoecimento mental? O adoecimento mental começa nas entrelinhas. Quando você passa a acordar cansado antes mesmo do dia começar. Quando o prazer das pequenas coisas vai desaparecendo, aquilo que você gostava deixa de ser prazeroso. Quando o domingo à noite já vem com um aperto no peito e o pensamento, não vou dar conta. Quando o silêncio interno vira barulho constante. E se acontecer alguma coisa? Por que eu estou passando por isso? Para que ter que trabalhar? Para que ter que viver? É o colapso da alma em câmera lenta. E o pior é que o mundo aplaude. Aplaude o excesso de produtividade, o não tenho tempo, o durmo apenas 4 horas por noite e está tudo bem. Mas não está tudo bem. Doutora Andréia, me fala aí sinais físicos de adoecimento mental. Dores musculares constantes, principalmente no pescoço e nos ombros. Dores de cabeça recorrentes sem uma razão. Problemas digestivos sem explicação médica clara. Insônia, sono leve ou sono excessivo. Queda de cabelo, taquicardia, alterações hormonais repentinas. O corpo vira um alto-falante. Um alto-falante daquilo que as suas emoções não conseguem mais sustentar. O corpo adoece porque a alma não tem voz. E os sinais emocionais e comportamentais de um adoecimento psíquico? O adoecimento psíquico também aparece no comportamento, mas de forma bem sorrateira. Falta de concentração e falta de memória, irritabilidade com tudo e com todos, picos de ansiedade, crises de choro sem motivo aparente, isolamento social, a pessoa começa a se afastar de amigos, de compromissos, de tudo que exige energia emocional. Desânimo persistente, sensação de vazio, falta de propósito existencial. O mundo vai ficando sem cor. A alegria não some de uma vez, ela vai desbotando. E existe aqui um traço comum em quase todos os casos de adoecimento mental: a culpa. O sujeito começa a achar que o problema é ele. Eu devia ser mais forte. Tem tanta gente em situação pior que eu. Eu não tenho motivos para me sentir assim. Só que a saúde mental não escolhe quem tem ou quem não tem motivo. Ela cobra de quem ignora os próprios nossos redores. Doutora Andréia, fraqueza, adoecimento mental é continuar fingindo que está tudo bem, só para não decepcionar ninguém. O ser humano não nasceu para funcionar, o ser humano nasceu para sentir. E a psicanálise nos ensina isso. A psicanálise nos ensina o quanto é importante olhar para nós e para aquilo que nós sentimos.
Mas a gente foi treinado a ignorar o sentir. A gente foi treinado a se adaptar para resistir. E é exatamente aí que o colapso acontece. Quando a alma pede pausa e a mente acelera. Responda essas perguntas de forma muito sincera. Você não sente mais prazer em algo que antes te fazia muito bem? Como sair, dançar, passear, estar com a família, de repente isso virou um problema. Segunda pergunta. Você consegue se desligar do trabalho ou você está sempre ligado? Terceira pergunta. Você tem chorado com frequência, sem saber exatamente o motivo? De repente você só chora. Você tem dificuldade de relaxar? Mesmo quando nada está acontecendo, você sente que não consegue relaxar. Você anda com raiva de tudo e de todos, inclusive de si mesmo? Você se sente constantemente esgotado, como se a vida estivesse pesada demais? Se você respondeu sim para mais de 3 dessas perguntas, acenda o alerta. Você pode estar entrando no campo do adoecimento emocional. E este é o momento de intervir e procurar ajuda. Não é o momento de negar. Alguns caminhos possíveis para não adoecer mentalmente. Estabeleça limites. Dizer não é um ato de saúde mental. Durma. O sono é o remédio mais subestimado do século. Converse. Vai falar sobre a importância de transformar dores em palavras. Falar com alguém que escute de verdade é muito mais terapêutico do que se imagina. Procure ajuda profissional, psicanálise, psicoterapia, acompanhamento psiquiátrico quando necessário, é autocuidado. Cultive pausas, paradas. Pausa não é preguiça, é a respiração da alma. Parar não é preguiça, parar não é fraqueza, é deixar sua alma respirar. E principalmente, aceite ser humano. Você não nasceu para dar conta de tudo o tempo todo. Você é gente e gente tem limite. Cuidar da saúde mental não é fraquejar, é o oposto. Cuidar da saúde mental é ter coragem de olhar para dentro e admitir que algo precisa de mudança. É se responsabilizar pela própria história, ainda que ela desabe. Freud explica, mas eu traduzo. O sintoma é a forma que o inconsciente encontrou de te avisar que você está mentindo para si mesmo. Então, se o seu corpo dói, se o seu humor oscila, se o seu coração anda pesado, pare de se culpar. Apenas escute o seu corpo. A dor não é inimiga. A dor é mensageira. O Brasil está doente, mas ainda dá tempo de se curar ou de não adoecer. O primeiro passo não é tomar remédio, nem fugir da vida. É reconhecer, eu não estou bem e tudo bem não estar bem. Porque a partir desse reconhecimento, nasce a possibilidade de recomeçar. E que esse vídeo seja para você um lembrete de que saúde mental não é luxo, é sobrevivência. Se cuidar é um ato político, espiritual e profundamente humano. E talvez nesse mundo acelerado, o maior ato de coragem seja parar.